aconteceu de você chamar o seu filho para o banho e nada? Chamou para comer e ele te ignorou por completo? Isso te soa familiar? Hoje vamos falar sobre a birra infantil. Daremos aqui dicas práticas que serão de ajuda para você. A birra é uma forma da criança demonstrar que ela não está contente com aquela situação. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se jogar no chão, ela vai espernear, ela vai gritar, ela pode até tentar, sei lá, chutar, entendeu? E o que a gente deve fazer em relação a isso? A gente tem que, primeiro de tudo, ficar calmo. Porque a criança está fazendo birra. Se você ficar estressada, se você começar a gritar, vai dar ruim, vai piorar muito a situação. Então, o que você tem que fazer? A criança está fazendo isso dentro de casa, você pega e fala para ela assim, então tá bom, fica aí. Eu vou ali lá na cozinha, por exemplo, e daqui a pouco eu volto, quando você se acalmar. Por quê? Primeiro, você olhou e viu que ela era uma situação assim, que ela não estaria em perigo. Então, você sai e deixa a criança lá, e se ela parar, aí você volta e conversa com ela. Tá bom, o que acontece? Por que você está fazendo isso? Aí você ensina a criança a dizer o que está sentindo, e você explica que você já sentiu isso, mas que o que ela queria agora não seria possível, entendeu? Por exemplo, se ela queria, por exemplo, comer um chocolate, um pedaço de chocolate ou um bolo antes do almoço. Aí você falou, não pode. Aí ela começou a te jogar, esperneou tudo, e aí você der esse pedaço de bolo. O que vai acontecer da próxima vez? Ela vai continuar. Ela vai entender que se ela fizer isso, ela vai conseguir tudo o que ela quer. O que você tem que fazer? Combinar com ela. É o seguinte, o bolo eu posso te dar como sobremesa. Primeiro você vai almoçar, depois eu te dou um pedaço de bolo. Mesmo assim, se ela continuar, você pega e fala, então tá bom, você vai ficar aí e não vai acontecer, entendeu? Por quê? Porque o combinado era esse, eu tô fazendo a minha parte, você faça a sua. Então, se você parar de chorar, assim que você almoçar, eu te dou um pedacinho de bolo. A criança, às vezes, vai ouvir e às vezes não. Porque durante a birra, o cérebro da criança é comandado pelas emoções. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que distrair a criança com outra coisa. Então, se você sabe que ela gosta de, por exemplo, desenhar, vai lá e pega um pedaço de papel e um giz de cera e fala assim, ó, tá bom, você desenha aqui um carrinho para a mamãe, alguma coisa nesse sentido. Ela, às vezes, vai se distrair, ela lembra que ela gosta de desenhar um carrinho, então ela vai lá, ela vai desenhar, e ela vai ficar melhor. Às vezes vai funcionar, gente, às vezes não vai funcionar. Mas você tem que ser uma pessoa que tem que ter coerência. Você tem que, assim, você não pode deixar a criança, toda vez que ela fizer uma birra, ela ser, assim, presenteada com aquilo que ela queria. O que vai acontecer? Se ela fizer isso em casa e você deixar, ela vai fazer lá fora. E aí, por exemplo, você vai passear no shopping ou no mercado. Aí a criança viu, por exemplo, um brinquedo que ela queria lá no shopping. E você já tinha conversado com ela que o brinquedo você ia dar no aniversário dela, por exemplo. E ela vai lá, vai se jogar, e vai fazer todo aquele drama, sabe? Aí o que acontece? Vai começar a gritar, e a primeira coisa que acontece? Muita gente ao redor vai ficar olhando. É ou não é? Todo mundo vai começar a olhar. A primeira coisa. E aí você fica, e agora? Tipo, o que vai ser, nossa, tão constrangedor, né? A criança gritando, berrando e todo mundo olhando para você e aquela situação que você não sabe o que faz. Eu acho assim, que você tem que ficar calma sempre e você pega a criança e tira do ambiente, sabe? Abaixa, assim, pega ela com carinho e tira daquela muvuca, com aquele monte de gente ali te olhando. Primeiro que, gente, é muito chato. Aí você pega, leva para outro ambiente e fala assim, então tá bom. A gente tinha combinado que, talvez você, conhecendo o seu filho, se você sabe que ele poderia ter feito isso, o que você faria? Que ele poderia fazer isso, o que você faria? Você deveria ter feito, ó, a gente vai para o shopping. E eu não vou comprar nada hoje, porque a gente já combinou isso. Se você combinou e ele fizer isso com você, ele fizer a birra, o que você faz?
você leva para casa imediatamente. E aí você conversa com ele quando a birra acabar. Não adianta conversar com a criança quando a criança está naquela situação, sabe? Agitação, aquele chororô, aqueles berros. Então não adianta. Você leva para casa, espera ele acalmar, depois você conversa com ele. Aí você fala tudo que aconteceu e você fala assim, você tem que conversar, você tem que conversar com a criança para ela entender que aquela situação, aquele comportamento não é aceitável, entendeu? Mas você pode falar para a criança que ela pode chorar, ela pode sentir raiva, isso ela pode fazer. O que ela não pode é tentar ganhar as coisas pelo choro. Isso você consegue falar melhor com uma criança maior assim, tipo, uns 6, 7 anos, até uns 4 anos já entende isso. Os menorzinhos já são um caso à parte, né? Então, eu acho que quem tem tipo assim, mais experiência atualmente em relação a isso é a Priscila, porque os meus filhos já são adultos, mas a Priscila tem pequenos, então eu gostaria de ouvir a opinião dela a respeito disso. No meu caso é assim, os três, né? Eu tô com uma de 8, uma de 5 e de 1 ano. Então, assim, o bebê, ele tem 1 ano e meio. Eu vou começar por ele, que eu acho que é o que mais é difícil no momento. Ele gosta muito de pegar as coisas das irmãs, entendeu? Então, assim, porque interessa. E mesmo a gente falando, peça pequena não pode pegar, ele vai querer. Então, assim, a gente evita bastante as peças pequenas. No momento que elas vão brincar com peças pequenas, elas se afastam, vão brincar no quarto. Mas, por exemplo, às vezes elas estão brincando com um carrinho de controle remoto, bola, e ele quer pegar. E não importa se vai pegar só um pouquinho. Ele não entende esse só um pouquinho. Ele já faz o sinalzinho de só um pouquinho. Mas para ele, esse só um pouquinho tem que ser muito. Então, o que eu faço? Eu deixo ele brincar com elas. Só que, assim, quando eu percebo que ele está querendo, entre aspas, mandar mais que elas na brincadeira, eu tiro ele delas, de perto delas. E aí que começa o choro. E aí sim, ele se joga. E aí ele quer bater o pezinho. Ele quer pegar tudo e jogar longe, porque é a fase que ele está. É normal, gente. Não adianta falar assim, meu filho não vai fazer isso. Eu falava, tá? Eu tenho sobrinhos, eu via os meus sobrinhos e falava, que criança mais educada. Quando eu tiver meus filhos, eu não vou deixar fazer isso. Deixa sim, gente. Sabe por quê? Porque você começa a conhecer seus filhos, você começa a conhecer as crianças. E aí eu fui estudar para entender as crianças. Então eu descobri o quê? Que a birra, ela não é um mau comportamento. A birra é um pedido de socorro da criança. Então, o que você faz? No caso dele, eu afasto ele dessa situação e coloco ele em outro ambiente. E funciona. Ele vai chorar? Vai, claro que vai. Mas aí eu pego e levo ele para o outro cômodo e falo, vamos brincar de outra coisa? E aí não estressa as outras crianças também, entendeu? E aí, no caso, assim, tudo bem, dentro de casa você está sob controle. E aí, quando você estiver num parque ou numa festa de aniversário, ou no buffet, sei lá, na festa de um amiguinho, como que você vai fazer? Eu tive essa experiência também. Eu levei num buffet, ele estava brincando, aí tinha cama elástica. E aí tinha as criancinhas, ele estava brincando com outro bebezinho, a bebezinha passou a mão no rosto dele, e aí estava tudo bonitinho. Só que aí os dois começaram a disputar a bolinha, né? E aí eles estavam disputando, aí o pai não sabia o que fazer, e aí, como que faz? Eles vão começar a brigar. Eu falei, não, deixa eles se entender. Enquanto eles não estão um batendo no outro, tá tranquilo. Só que aí eu vi que a menininha já estava começando a ficar irritada. E aí eu peguei o meu. Quando na hora que eu fui pegar o meu, ele começou já a ficar mais rígido. Eu falei, é melhor deixar os dois aí um pouquinho. Ele, não, mas senão eles vão querer demandar. Eu falei, não, fica tranquilo, vai dar certo. Passou 10 segundos, foi coisa de segundos. Ele jogou a bola. Na hora que ele jogou a bola, eu peguei ele no colo e coloquei ele na cama elástica. Aí ele ficou pulando, pulou. E aí a menininha o que fez? Foi lá querer pular também. Colocamos os dois para pular junto também. Brincar. E a menininha queria ficar sozinha. E eu falei, isso não vai dar certo, de novo. Aí eu peguei ele de novo, foi ficar rígido. Eu falei, não vai dar certo. Aí ele, tá, dessa vez eu tiro ela. Na hora que ele tirou a menina ela gritava que todo mundo olhou para a menina. Eu falei, não, deixa, volta. Ele, não, ela tá mandando. Eu falei assim, volta, é melhor. Aí ele voltou. Aí eu falei, ela não tá ganhando. Isso aqui não ganha e perde. Ela não tá ganhando. Aí ele colocou ela, aí eu falei assim pra ela, né, neném, vem aqui com a tia. Aí eu peguei a neném no colo, afastei ela e coloquei ela na piscina de bolinha. Gente, eles ficaram assim um tempão brincando e deu tudo certo. Claro que isso assim, eu conheço o rapaz já de outras vezes que a gente se encontrou, foi mais fácil. É claro que não vai ser sempre assim, mas dá para contornar a situação.
Agora, se você começar a gritar com a criança pedindo calma, ela não vai ficar calma, entendeu? Então, assim, um dia desses eu estava conversando com a minha filha de 8 anos, e aí a gente estava conversando e ela falou assim, sabe uma coisa que eu não gosto? Eu falei, o que que você não gosta? Eu não gosto quando eu tô nervosa, eu tô brava e alguém fala, fica calma, gritando. Ela falou assim, ué, se a pessoa quer que eu fique calma, como que a pessoa grita comigo? Ainda bem que você não grita comigo, mãe, porque eu não ia aguentar. Eu estava na escola e a professora falou, gente, por gentileza, por favor, pare de gritar. Mas ela estava gritando. Mãe, se ela fala alto, todo mundo vai falar alto, tem que falar baixo. Quando você quer que a gente fique em silêncio, você não grita mais, você simplesmente fala, oi, eu não tô ouvindo. Nossa, tá muito barulho. Aí você cruza o braço olhando pra gente, a gente não para? Eu falei, para, então, é a mesma coisa. Eu falei, então, essa é a de 8, né? Essa de 8 já tá mais treinadinha, né? Já tô estudando isso faz um tempo, então já, desde pequenininha, desde os 2 anos, já deu tudo certo. Porque eu já levei ela uma vez numa loja de brinquedos no shopping, e ela foi a primeira que fez eu passar vergonha, né? Sabe aquele momento que você fala, meu Deus, a menina gritando, e todo mundo olhando para você. Gente, as pessoas olham mesmo, mas as pessoas olhariam se qualquer grito a pessoa olharia. Ela olharia se estivesse dando risada, todo mundo dando risada, todo mundo olha. Se a pessoa fala mais alto, todo mundo olha. Se a criança se joga no chão, vai ter gente que vai passar os pais que vai olhar a situação e vai falar, já passei por isso. E vai ter os pais, vai ter as pessoas que nem ano passado falavam, que mãe, que filha mal educada, não tem mãe, não? Gente, as duas situações vão ter sempre gente olhando. Então, o que você faz? Pega a criança, baixa na altura dos olhos, conversa com ela e fala, filha, ó, agora não dá, agora tá no momento da gente ir embora. E assim, a criança vai chorar? Sim, vai. Mas assim, igual a Cida comentou, se você vai ao shopping, você não vai comprar o presente para a criança, não compre só para a criança parar de chorar. Explique, ó, hoje você vai ao shopping comigo para comprar o presente do coleguinha. Eu não tenho condições de comprar um para você. Na próxima vez que a gente vier, a gente compra. Não importa se você tem cartão para passar na hora. Não compre. Porque senão a criança se acostuma a toda vez. Porque não é para fazer chantagem emocional, mas a criança sabe, toda vez que eu vou ao shopping eu ganho alguma coisa. E o único dia que ela não ganhar, ela vai chorar, né? E a menina do meio, né, minha filha do meio, foi assim, mais, vamos dizer assim, que foi mais desafiador. Eu estava, né, já treinada, entre aspas, segunda filha, estava caminhando com ela, ela falou, eu não quero ir embora, a gente já estava indo embora, né, a gente estava no shopping também, a gente estava indo embora, e estava frio no dia, e aí ela falou assim, eu não vou embora, eu quero brincar. Eu falei, não, filha, agora não dá. Eu quero brincar. Eu falei, não dá. Ela se jogou, na hora que ela se jogou no chão, ela deitou no chão. A mais velha olhou para mim e falou, meu Deus, e agora? Eu falei, não, não, fica tranquila, vai dar tudo certo, já fiz isso com você, vai dar certo com ela também. Né? Então eu peguei, abaixei nos olhos, na altura dos olhos, e falei, filha, não dá. Nisso o meu marido já falou, olha, de novo não, né? Eu não vou ficar aqui passando vergonha. Ele pegou a mais velha e foi andando. E eu falei assim, então, pode ir indo na frente. E aí eu abracei a menina e assim, agarrei, né? Falei assim, filha, vamos fazer o seguinte? Hoje não dá, a gente vai numa próxima vez. Ela começou a chorar. Quando eu percebi que ela ia ficar rígida, assim, aí eu pensei, não adianta discutir. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegá-la no colo e ela vai chorando mesmo. Ela é minha filha, não importa se as pessoas olharem. E aí eu levei embora. Quando a gente já estava quase na saída do shopping, eu virei para ela e falei, a gente está indo embora, eu vou te colocar dentro do carro e a gente vai embora. Na próxima vez, se você se comportar, vai dar tudo certo. E aí, assim, claro, teve birras outras vezes? Teve. Mas aí, passou uns 2 dias, eu voltei de propósito, no mesmo lugar, para ver se tinha aprendido. Aprendeu. Nunca mais eu tive essa situação. Então, assim, você tem que pensar assim, manter a calma. Eu não tenho paciência, eu não sou uma pessoa que tem paciência. Gente, vai estudar inteligência emocional, vai fazer curso, ajuda. Não só por causa de filho, não só por causa de criança, não só por causa que você trabalha numa escola. Para você começa a se conhecer. Tem coisas que eu comecei a ler, pensando que ia ajudar meus filhos, eu comecei a me ajudar nas leituras. A criança, quando ela não é presenteada com aquilo que ela quer, na hora que ela quer, ela vai aprender, isso é bom para ela aprender a lidar com as frustrações da vida, né, gente? Porque não é tudo que a gente vai ter na vida. Uma hora a gente não vai conseguir tirar uma nota boa, por exemplo, quando se estuda, e você vai ter que lidar com isso. A pessoa vai ser mandada embora do serviço e vai ter que lidar com isso, entendeu? E a partir do momento que a gente dá tudo que a criança quer na hora que ela quer, ela vai achar que a vida é só aquilo, entendeu?
tipo, é tudo que ela quer, na hora que ela quer, e nunca ela vai ser contrariada, nunca ela vai ouvir um não. E a gente ouve, o que a gente mais ouve nessa vida é não, entendeu? Então, sempre é bom a gente ensinar as crianças, é melhor ela aprender com a gente, né, que é com todo amor, do que com os outros, que às vezes não vai ser com a mesma empatia, né, que os pais têm. E também, quando você acontecer uma coisa dessa, igual aconteceu com a Priscila, em relação a gente ver uma criança no mercado, ou em qualquer lugar fazendo birra, assim, a gente não tem, né, que ficar com aquele olhar crítico, né, porque isso pode acontecer com a gente, ou já aconteceu também, e, tipo assim, é tão frustrante para a mãe também, sabe? Ela se sente tão incapaz naquela hora que tá todo mundo olhando para a cara dela, assim, e aquela sensação de, sabe, de não poder resolver aquilo na hora, é muito frustrante também. Então, seria bom se a gente, como mãe também, se você visse uma situação dessa, e se você visse que a outra mãe que está passando por isso, se ela aceitar uma ajuda, assim, sei lá, a gente ser empática, né, ter empatia com a criança, com a mãe também, e a gente tentar ajudar. Fala assim, tá precisando de alguma coisa? Mas a gente percebe, a gente sabe muito bem, você olha para a mãe, você sabe se a gente pode chegar ou não. Tem pessoas que no rosto você sabe que é bom você ficar na sua. Mas se você perceber que a mãe está precisando, sei lá, às vezes ela está com outra criança, sabe? E ela está sozinha nessa situação. Se você puder ajudar, ajude. Se você perceber que ela não vai achar isso uma invasão, então, se der para você ajudar, ajude. Empatia é muito bom, né? Para ambos os lados, no caso. E é importante também nós sabermos sempre quais são as possíveis causas, no caso da birra infantil, né? Porque às vezes a gente fala, a criança está fazendo birra, mas qual o motivo dessa birra? Então, muitas vezes, é a necessidade de chamar atenção para si mesma. Então, a criança, ela necessita dessa atenção. Também a perda de controle, como já foi dito aqui, a frustração, as emoções como, por exemplo, vergonha, raiva, preocupação, às vezes até o cansaço. A criança às vezes está cansada, com sono, pode ser que ela venha fazer birra devido a isso. Ou até mesmo para conseguir algo que deseja. Então, a criança quer algo, ela fala, fazendo birra eu consigo. Então, nós podemos ver aqui que a birra, ela tem muitas faces. Então, quando a criança ela é pequena, e ela, por exemplo, não consegue terminar uma atividade que está além do seu nível, né, de conhecimento ou até mesmo desenvolvimento, isso pode provocar a birra. Outra coisa também, quando ela é comparada com outra criança. Então, nem o adulto gosta de ser comparado. Então, quando você compara a criança com outra, isso até mesmo pode reforçar a sua frustração, dando lugar, assim, à birra. Então, essas crises, geralmente, elas são, assim, causadas por sentimentos de raiva, frustração e cansaço. E as crianças também, é interessante, elas usam a birra como uma maneira de expressarem a sua insatisfação ou quando passam por uma alteração na rotina. Então, é importante nós estarmos atentos a isso também. E também, ela usa a birra, como até mesmo já foi comentado também, como uma forma de comunicação, em especial quando outras tentativas assim não deram certo. Então, por isso, o que devemos fazer? Então, é muito importante que, no caso, os pais conheçam os seus filhos, conheçam também, assim, prestem atenção às suas expressões faciais, suas expressões corporais. Nós sabemos, né? O corpo fala. Então, nós podemos, assim, ver pelas expressões, sejam faciais ou corporais, como essa criança está se sentindo. É importante também sermos corteses e também muito paciente com essa criança. E o mais importante, sempre seja um porto seguro para o seu filho. Essas foram as dicas de hoje. Se gostaram, deixe um like e se inscreva no canal. Até a próxima!